Boa noite, meu querido amigo, minha querida amiga da rede. Nós vamos dar sequência no nosso estudo sobre o perdão. Se você ainda não viu as 3 primeiras aulas, está lá no meu canal no YouTube. Aula de número 4 agora, viu? Romanos 3, 23 está escrito: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E 1 João 1,8 diz: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Meus queridos amigos, por muitos anos eu acreditei que achava ser salvo, porque eu dizia ser bonzinho. Afinal, eu não matava, eu não roubava e não me prostituía. Mas, na verdade, eu vivia uma vida de engano, né? Hoje eu estou certo que nunca fui bonzinho, merecedor de entrar no céu. E nunca poderei entrar no céu pelos meus méritos próprios. Somente através do sangue de Jesus eu posso entrar no céu. Eu nunca fui e nunca serei merecedor de nada da parte de Deus, somente pela graça, pela obra de Jesus. Afinal, todos nós pecamos, e se dissermos o contrário, somos mentirosos. Queridos, o padrão de Deus para entrar no céu é a perfeição, isso que veremos hoje. Se for achado um único pecado em mim, eu não poderei entrar no céu. Isso que nós veremos hoje, viu? Eu quero estar fazendo algumas contas com você nesta noite para ver se nós somos bonzinhos mesmo. Sabemos que pecamos por ações, omissões, pensamento que vira desejo do coração, olhares que viram desejo e etc. Meus queridos amigos, eu preparei uma pesquisa com amigos especiais que eu tenho. E a pergunta que eu fiz a eles, na verdade, foi a opinião de cada um, mais do que uma resposta exata que eles poderiam dar. Veja bem, qual o número de pecados em média diária que comete um cristão fiel? Esta foi a pergunta que eu fiz aos meus entrevistados. Agora, antes da pesquisa, nós precisamos entender quais caminhos nos levam ao pecado. Em primeiro lugar, ser tentado não é pecado. Jesus foi em tudo tentado, mas ele não pecou, né? Nós pecamos por atos, omissões, pecamos pelo que nós falamos ou deixamos de falar. Também nós pecamos com olhares e pensamentos que descem ao nosso coração com desejo. Existem também outras formas de pecar, mas nós não temos tempo de comentar nesta aula, né? Vamos agora à pesquisa. Quantos pecados um cristão fiel comete em um único dia? Eu fiz esta pergunta a 24 amigos meus e eu vou citá-los. Meu pai José, meu filho Luiz, a minha esposa Janaína, os meus amigos, o irmão obreiro Josemir, o líder Marcelo, o levita Wesley, o diácono Dimas, o diácono Evandro, o líder Guilherme, o presbítero Daniel, o presbítero André, o irmão Ricardo, o irmão Wilton, o irmão Felipe, a irmã Fátima, a irmã Jeane, a irmã Gilvanice, a irmã Ivanilde, o pastor Deusmair, o pastor Danilo, o pastor Otávio, o pastor José, o pastor André e a pastora Valéria.
Estes foram os meus entrevistados na pesquisa. Vamos agora aos números. 6 pessoas disseram que um crente fiel comete de 1 a 10 pecados por dia. 8 pessoas disseram de 11 a 20 pecados por dia. Uma pessoa disse 30 pecados por dia. Uma pessoa disse 75 pecados por dia. Uma pessoa também disse 490 pecados. 3 pessoas disseram de 1.000 a 1.600 pecados por dia. E 3 pessoas teve abstenção. Para nós compreendermos melhor o resultado desta pesquisa, eu vou dividi-la em 3 grupos para a melhor compreensão. 8% dos entrevistados ficaram com uma média de 1.300 pecados por dia. 40% dos entrevistados vão ficar com uma média de 5 pecados ao dia. E 44% dos entrevistados, a maioria, vão ficar com uma média de 15 pecados ao dia. E 8% se absteve. Você escolhe aí qual que é o percentual que você acha que se encaixa, que você acredita. Se cometemos 5 pecados ao dia, serão 150 pecados. Se cometemos 15 pecados ao dia, serão 450 pecados em um mês. E se nós cometemos 1.300 pecados por dia, serão 39.000 pecados por mês. Agora, voltando com 5 pecados por dia, em um ano serão 1.800 pecados. Se nós cometermos 15 pecados por dia, serão 5.400 por ano. Agora, se nós cometermos 1.300 pecados por dia, serão 468.000 pecados em um ano. Ok? Vamos lá. Digamos que esse crente fiel, ele venha viver 80 anos. Vamos descontar os 12 anos, né? De quando nasceu, o tempo da inocência de criança. E aí nós temos agora os números. Tirando dos 80 anos, ficou 68 anos de pecado, né? Se cometemos 5 pecados por dia, ele terá 122.400 pecados com 80 anos. Agora, se ele comete 15 pecados por dia, aos 80 anos, ele terá 367.200 pecados. Isso com 80 anos de idade. Por fim, com 1.300 pecados por dia, descontando o tempo de criança, no final da vida, com 80 anos, essa pessoa terá 31.824.000 pecados. Esta foi a conclusão que chegamos, viu? O que vocês acham? São poucos ou muitos pecados? Até mesmo aqueles que optaram por 5 pecados por dia, 122.400 pecados pela vida. É muito, né? Partindo para a conclusão. Primeiro, será que eu tenho direito de negar perdão a alguém cometendo aí por baixo 122.400 pecados por toda a vida? Isso é para nós pensarmos, hein? Segundo, novamente eu vou falar por experiência própria. Antes de conhecer Jesus, eu dizia ser bonzinho. Não roubava, não matava, não se prostituía. E aí agora vendo aí 122.000 pecados, né? Outra coisa, eu achava que Deus tinha uma balança. Os erros de um lado, os acertos do outro. E qual tivesse mais pesado, iria determinar a minha entrada ou não no céu. Como eu dizia que eu era bonzinho, eu dizia merecer o céu, sem precisar de Jesus. Que terrível engano que eu vivia, queridos.
Na verdade, eu sei. Nunca fui bonzinho, não sou e nunca serei, infelizmente. Eu não mereço nada de Deus e muito menos a salvação pelos meus próprios méritos. Somente pelo sangue de Jesus, pela obra de Jesus. E aí seja 122 mil, seja 367 mil ou 31 milhões de pecados. O que eu e você merecemos. Como eu já disse, o padrão de Deus para entrar no céu é a perfeição. Lúcifer foi expulso do céu por ter cometido um único pecado. Adão também perdeu o jardim do Éden e passou a morrer, também cometendo um pecado. Pecado não entra e nem permanece no céu. Eu quero ler com você Tiago 2:10. Pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, tem se tornado culpado de todos. Então, se eu obedecesse a lei por toda a minha vida e eu não cometesse nenhum pecado, e antes de morrer, faltando 5 minutos para morrer, eu cometesse um pecado, eu seria culpado da lei toda e não poderia entrar no céu pela minha força. O padrão de Deus é a perfeição. Eu ouvi em uma das pregações do pastor Hernandes Dias Lopes, que ilustra bem isso que eu estou dizendo. Ele disse assim, na história: decidi fazer um grande omelete para a família. Separei 10 ovos em uma grande frigideira. Quebrei 1, quebrei 2, quebrei 3, 4, 5, 8, 9. O 10º ovo que eu quebrei e caiu dentro do omelete, aquele ovo estava estragado. Pergunto, quanto do omelete estragou? Tudo, né, queridos? Mas não era só um ovo estragado? Sim, mas o padrão do omelete também é a perfeição. Se um ovo estiver estragado lá dentro, está todo o omelete estragado. Então, meus queridos, pensando assim, nós estamos fritos, né, queridos? Se não tem jeito, não há saída para nós. Por mais que nós tentamos ser bonzinhos, faz boas obras, mas cometemos erros. É impossível agradar a Deus a tudo. E as minhas boas obras são como trapo de imundície, a palavra diz. Mas eu tenho uma grande notícia para você, a maior de todas. O que eu não posso fazer, o que você não pode fazer, Deus já fez por mim, fez por nós lá na cruz. Aleluias! A Bíblia está recheada com texto que nos dá respaldo para perdão de pecados, para justificação de tudo o que nós fizemos errado, está apagado pela obra de Jesus. Aleluias! Então, pela luz dessa ilustração, como disse, estamos fritos. Mas Pedro, em Pentecostes, Atos 2, nos dá a saída. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, para perdão dos pecados. Aleluias! E recebereis o dom do Espírito Santo. Temos aqui, então, os benefícios de receber o perdão de Deus. Isaías 43:25. Eu mesmo sou o que apago as suas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Nossos pecados são apagados por Deus, mediante o arrependimento e a entrega da vida ao Senhor. Glória a Deus. Como ainda vamos ficar se lembrando dos pecados do irmão e remoendo e não liberando perdão diante de tanta graça, de tanto amor?
né? Salmos 32. Bem-aventurados somos nós, cujo as transgressões são perdoadas. Aleluias. Veja que precioso, Atos 13, 39. E de tudo que pela lei de Moisés não pudesses ser justificados por ele, Jesus é justificado todo aquele que crê. Aleluias. Ou seja, pela lei ou pelas nossas obras não conseguimos ser justos, mas através de Jesus somos justificados. Romanos 5:1. Tendo, pois, sido justificados pela fé, temos paz com Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Justificado é tornado-se justos, porque os nossos pecados estão na cruz de Jesus. Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Colossenses 2:14. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Aleluias. Todas as nossas transgressões cravadas na cruz com Jesus. Os nossos milhões de pecados, quando a vida entregue a Jesus, foram todos cravados com ele na cruz. Estamos limpos, justos aos olhos de Deus, sem pecados. Meus queridos. Existe uma condição para essa nova vida, hein? Ser justificados. Gálatas 2:20 nos mostra e diz: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Uma vida de morte para este mundo, mas de vida para com Deus, matando todos os dias a vontade da carne, com fé em Jesus Cristo. Ainda que permanecemos pecando, nós estamos como a escarlate, que na verdade se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Aleluias! Que bênção, que respaldos grandiosos que temos para vivermos em paz e sabermos que somos perdoados, apesar de muitos pecados. Por que então culpar os irmãos, julgar os irmãos que falharam contra nós? Nós precisamos perdoar, liberar perdão, porque somos ricamente perdoados por Deus. Queridos, mediante a tudo que ouvimos hoje, a essa pesquisa, eu quero dizer para você e perguntar: que advogado pegaria esta causa? 122.031 milhões ou tantos mil pecados? Quem pegaria a nossa causa, queridos? Seria uma causa perdida aos olhos do homem. Mas eu quero dizer, meus queridos, Jesus Cristo é o nosso advogado fiel. Ele pega a nossa causa, os nossos mil pecados, ele nos absolve, porque ele já pagou toda a dívida na cruz. Devemos então, como fomos perdoados, perdoar a quem nos ofende. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Assim, então, concluímos mais uma aula sobre o perdão. Na próxima semana estaremos juntos com a quinta e penúltima aula, para a glória do Senhor. Que Deus o abençoe e o guarde. E até a próxima, se assim o Senhor permitir. Graças a Deus.